Boa noite a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2019 e vamos dar continuidade à nossa aula 22. A segunda parte da nossa aula, porque essa gravação foi cindida em duas partes. Nós fizemos a primeira parte e agora vamos continuar aí na segunda parte. O nosso curso é o Código de Normas Esquematizado do Paraná. Nós estamos aqui no RTD, no artigo 458. Então, nós vimos que o DUT, que o CRV, ou que as procurações de transferência de veículos de A para B, elas devem ter a firma do vendedor reconhecida por verdadeira. Não é isso? Por autêntica, por verdadeira. E aí, tendo esta firma reconhecida, poderá-se ter o registro, que nós já sabemos que é a trasladação do documento, do título, do papel. Correto? O 458 é o quê? Então, nós vimos isso. O 458, ele trata do contrato de locação de coisas móveis. O registro do contrato de locação de imóveis. O registro do contrato, ele deve ser feito onde? No domicílio do locador. Domicílio do locador. O 459, estamos tratando do registro no RTD, correto? Registro no RTD. Então, nós estamos falando aí das disposições pertinentes ao registro no RTD. É vedado o registro de ato emanado de sociedade no livro B. Nós sabemos lá, já que no RTD nós temos 4 livros. Nós temos o livro protocolo, que é o primeiro livro. Voltamos aí no artigo 436, que é o livro A. Nós temos o livro B, que é o registro integral. Nós temos o livro C, que é o registro resumido ou por extrato. E nós temos o livro D, que é o indicador pessoal. E, por fim, nós temos ainda o registro auxiliar. Nós temos ainda alguns arquivos. Arquivo de requerimentos, arquivo de guias com rejus, arquivo de comunicados da declaração de operações imobiliárias, arquivo de comunicados ao distribuidor. O que se veda? Registro de ato emanado da sociedade no livro B, conforme o parágrafo 1º do 409. Vamos dar uma olhada lá no 409? O 409, ele está no capítulo pertinente ao registro civil das pessoas jurídicas, no RCPJ. E nós vimos o seguinte, nós já estudamos esse artigo. As modificações do contrato social, que visa alterar as matérias indicadas no 997, então nós já temos um esquema. Deixa eu ver se eu localizo esse esquema aqui. Se era da aula 18, vão seguindo aí, ó. Estou imprimindo todo dia. Não é da aula 18, 402, ó. 405, 408, ó, 409. Esse artigo, ele é muito importante. Então, vamos lá. Na aula 18, o nosso esquema de aula da aula 18. Então, Lô, se você tiver aí, Fernanda, ó, é o seguinte. Nós temos que as sociedades simples, elas podem se constituir. É esse esquema aqui, Lô. Sim. Tudo bem? Por um contrato escrito, particular, 997, na verdade. O 409, né? Ele fala o 409. Nós temos que ler todos juntos. As modificações do contrato social que visem alterar as matérias no artigo 997 do Código Civil. Então, por exemplo, 409. Modificam o contrato social. Modificam no contrato social.
Qualificação de sócios. Denominação, objeto, sede prazo. Capital. Cota do sócio. Modo de realizar as cotas. Prestações dos sócios. Qualificação dos administradores. Poderes, atribuições. As pessoas naturais. Participação nos lucros, nas perdas e como respondem os sócios pelas obrigações. Essas são as matérias tratadas no artigo 997 do Código Civil. Essas matérias do 997 do Código Civil, elas, quando modificadas, consentimento de todos os sócios. Correto? Vou pedir gentileza para as senhoras aí que, por gentileza, abram o 997. Vamos lá. 997. A sociedade simples, nós sabemos que simples é um qualificativo que qualifica a sociedade, mas para contrapô-la à sociedade empresária, correto? Que é aquilo que era chamado de sociedade civil. Não, agora não é mais sociedade civil, agora é sociedade simples. Então, nós temos a sociedade simples em contraponto à sociedade empresária. Capítulo 1. A sociedade simples, ela vai constituir-se mediante um contrato escrito, particular e público. São vários artigos e são várias relações, por isso que nós temos que tratá-las das relações, correto? Para a compreensão dos artigos. A sociedade simples vai ser constituída mediante um contrato, que pode ser um escrito particular, como pode ser um escrito público, não é isso? E, além daquelas cláusulas convencionais, nós teremos outras cláusulas que eu vou reputar como sendo cláusulas legais. Quais seriam essas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 7. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. O 999, devemos ler imediatamente. As modificações do contrato social que têm por objeto essas matérias dependem do consentimento de todos os sócios. As outras matérias, conforme nosso esquema, maioria absoluta, salvo se houver uma disposição, salvo se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Então, regra geral, as outras, maioria absoluta, mas pode haver uma disposição contratual dizendo que para as outras, unânime, decisão unânime. E aí? Essas, nos termos do 409, as modificações do contrato social que visem alterar as matérias do 997 devem ser averbadas no livro A do RCPJ. Nós sabemos que esse livro A ele tem 300 folhas, correto? Dos contratos, atos, estatutos, compromissos das sociedades, associações, etc. Ponto. Vamos averbá-las, essas modificações, no livro A do RCPJ. Observando o que diz o artigo 999. Claro, você tem que atentar para aquela decisão, ela foi unânime? Se sim, positivo, você vai promover a averbação. Atos que não se enquadrem nessas hipóteses devem ser consignados no livro B do RTD. Então, estes outros, você tem que marcar. Então, eu tenho que até colocar aqui que eu não coloquei. Eu vou marcar, vou puxar uma setinha, que é o livro B do RTD. Atos que não se enquadrem nas hipóteses do caput, ou seja, atos que não dizem respeito à qualificação de sócio, denominação, objeto, sede, prazo, capital, cota, prestação de sócios, qualificação dos administradores, participação dos lucros e responsabilidade dos sócios, devem ser registrados no livro B do RTD, observado o disposto no 459.
E aí vamos lá para o artigo 459, que é o que estamos a tratar. É vedado o registro de ato emanado de sociedade no livro B, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 409, ainda que facultativamente, quando a sociedade não estiver regularmente registrada no A do RCPJ, correto? Então, como assim? Ó, nós temos aquelas matérias do 997. Aquelas matérias do 997, elas são maioria absoluta. Aquelas que não são as matérias tratadas no 997, nós temos outras matérias que não há do 997. Eu vou colocar aqui outras matérias que não sejam 997. Essas matérias que não sejam 997, regra geral, elas vão ser registradas no livro B do RTD. Registradas, livro B, RTD. Ok. Mas, o que ele diz? O registro de ato emanado no livro B, ainda que facultativamente, é vedado se essa sociedade, cujas alterações estamos a tratar, não estiver regularmente registrado no livro A do RCPJ. Então, vedado, você vedado, registro, se caso a sociedade não estiver registrada no A do RCPJ. Registrada no livro A do RCPJ. Correto? Ficou claro? Ainda que facultativamente. Ainda que facultativamente. Então, vamos lá. 997, eu tenho algumas matérias. Essas matérias, quando elas são extremamente relevantes. 997, estamos tratando da sociedade simples. Quando houver uma modificação no contrato social, essa questão, inclusive, cai pra caramba nas provas, demais nas provas de empresarial. Quando essas matérias forem modificadas, você, Lorena, você deverá fazer uma averbação. E onde você promoverá essas averbações? Essas averbações você vai promover depois de verificar que elas foram alterações tomadas com o consentimento de todos, você vai promover no livro A do RCPJ. Ok. E essas outras matérias que não são essas principais do 997? Maioria absoluta, você vai averbar no livro B do RTD. O livro B é o registro integral. Você promove a averbação do livro registro integral no RTD. Entretanto, essas matérias que implicarem alteração do contrato social, mas não são as elencadas no 997, elas só vão poder, essas alterações do contrato social pertinentes, que tenham por objeto essas matérias, essas alterações elas só vão poder ser averbadas se a sociedade de que estamos a tratar estiver registrada regularmente no livro A do RCPJ. Eu sequer posso, ainda que facultativamente, para a conservação. Se lembra que as transcrições era a faca dentro do vida conserva? Facultativamente para a conservação. Sequer poderei eu, como oficial, promover o registro facultativo. Correto?
Então, esse aí é o teor do artigo 459. Tranquilo? É só verificar. Vamos adiante. Vamos adiante. Agora, 460. Ok. Quatrocentos e sessenta. 460 diz o quê? De documentos legalizados por autoridade consular. O registro de documento, esse obviamente é de procedência estrangeira, independe de reconhecimento de firma. 460. Quando se tratar de documentos legalizados por autoridade consular, quando se tratar vamos colocar assim, documento legalizado por autoridade consular. É o que interessa. Documento legalizado por autoridade consular. Documento legalizado por autoridade consular. O registro independe do reconhecimento de firma. Registro independe reconhecimento firma. O registro independe do reconhecimento de firma. 460. 461. Para produzir efeitos no Brasil ou valer contra terceiros, é obrigatória a tradução por tradutor juramentado de qualquer documento redigido em língua estrangeira, ainda que produzido no Brasil. Então, o 461, ele diz respeito a documento que pode ser sim produzido, documento redigido em língua estrangeira. Língua estrangeira. Esse documento em língua estrangeira, ele pode vir a produzir efeitos no país, ou então valer contra terceiros. Para que isso ocorra, obrigatoriamente, ele deve ter sido traduzido por tradutor público juramentado. Então, simplesmente vamos colocar traduzido por tradutor público juramentado. Ok? Tradutor público juramentado. Documento, língua estrangeira, para efeitos no país ou para valer contra terceiros, traduzido por tradutor público juramentado. Para produzir efeitos no país ou valer contra terceiros, é obrigatório a tradução por tradutor público juramentado de documento em língua estrangeira. 462. O que diz o 462? O 462, ele fala que títulos, documentos e papéis
em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para efeito de conservação. O que seriam esses caracteres comuns? Caracteres comuns são esses caracteres que nós utilizamos na nossa escrita. São os caracteres comuns. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira são títulos, documentos, papéis, língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, caracteres comuns, conservação. Vamos colocar aqui caracteres comuns. Eles podem ser registrados no original para conservação. Registrados original para conservação. Registrados no original para conservação. Ok. Para o registro resumido, os títulos deverão ser sempre traduzidos. Professor, só uma pergunta. Pois não. Esse registro para conservação é no livro auxiliar? Não, é no B. É no B mesmo. É no B. Então tá bom. Okay. Registro original, livro B. Tá. E essa pergunta vem muito a calhar. Por quê? O parágrafo único, ele diz o seguinte: registro no C. Qual é o registro no livro C? É o resumido. Resumido. Deve haver a tradução. Correto? Deve haver a tradução. Voltamos? Os títulos, documentos e papéis em língua estrangeira, desde que eles adotem os caracteres comuns, eles podem ser registrados no livro B, registro integral, para conservação, independente de tradução, por tradutor público juramentado. Entretanto, se for requerido o registro no livro C, que é o registro resumido, é indispensável haver a tradução. Deverão ser sempre traduzidos. 463. Vamos lá para 463. Continuamos com 463. 463. Sem prejuízo da competência das repartições da Secretaria da Receita Federal ou equivalente, os oficiais poderão registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos estejam registrados na serventia. Vamos para o 463.
463. Sem prejuízo da competência das repartições da Secretaria da Receita Federal, os oficiais poderão registrar e autenticar livros contábeis oficiais. Poderão registrar e autenticar os livros contábeis. Livros contábeis das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos estejam registrados na serventia. Das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos na serventia. Estejam, né? Cujos livros contábeis das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos estejam na serventia. A autenticação de novo livro será feita à vista da apresentação do livro anterior a ser encerrado. Então, parágrafo 1º. Autenticação, novo livro. Autenticação do novo livro. A autenticação do novo livro, nós vamos ter a autenticação do livro será feita à vista da apresentação do livro anterior. Apresentação do novo livro. Então, aqui nós temos o seguinte, deixa eu mudar aqui a livros contábeis das pessoas, livros contábeis pessoas jurídicas cujos atos estejam registrados na serventia. Os atos estejam registrados na serventia. A autenticação de novo livro só vai ser possível à vista do antigo, apresentação não, à vista da apresentação do anterior, não, do livro anterior. E o parágrafo 2º diz o quê? Os livros apresentados para registro e autenticação serão registrados no livro C. Livros para registro, estes específicos, e os livros das pessoas jurídicas, os livros para registro e autenticação, livros das pessoas jurídicas para registro e autenticação, onde será feito, isso é importante, no livro C. No livro C. Exclusivamente para autenticação da data, poderá o documento ser levado a registro por fax ou via eletrônica, devendo ser convalidado o registro com a posterior averbação da via original, que será apresentada no prazo de 10 dias sob pena de cancelamento de ofício do registro. Autenticação da data, exclusivamente. Então, vamos agora para as disposições 463. Os oficiais, eles podem registrar e autenticar aqueles livros contábeis que são obrigatórios para as pessoas jurídicas, desde que os atos dessas pessoas jurídicas estejam registrados na serventia. Ponto. A autenticação de um novo livro se dá em vista à apresentação do livro anterior a ser encerrado. Correto?
E os livros apresentados para registro de autenticação, portanto, sempre ocorrerão no livro C. Exclusivamente para autenticação da data, o documento pode ser levado a registro por fax ou via eletrônica. Autenticação da data, parágrafo 3º. Autenticação da data. Documento pode ser por fax ou via eletrônica. Pode ser representado, né? Documento por fax ou via eletrônica. Por fax ou via eletrônica. Devendo ser convalidado o registro com a posterior averbação da via original, que será apresentada no prazo de 10 dias. Então, a autenticação da data. Então, vai ser uma convalidação, apresentação do original, apresentação do original, apresentado o original no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento. Então é isso. Você pode, para fins de convalidar uma data, você se valer de um fax ou então da via eletrônica. Mas deve haver a convalidação, o registro anterior, a averbação do original, apresentação, vamos colocar aqui, a averbação do original. Averbação do original. Ok. Então, vamos ter a convalidação. Convalidação, devendo ser convalidado o registro com a averbação do original, que será apresentado em 10 dias, sob pena de cancelamento. Então, você autentica a data e, posteriormente, você averba o original para a convalidação em 10 dias. Então, você autentica a data, depois você, em 10 dias, você averba o original. Averba o original. É isso que esse artigo diz. Você vai autenticar a data, passado 10 dias, obrigatoriamente deve ser apresentado no prazo de 10 dias o original, e assim então se promoverá a averbação. Ótimo, estamos bem. Mais alguma coisa? É isso. Os registros e as autenticações dos livros dessas pessoas jurídicas devem ser feitos no livro C. A autenticação da data pode ser feita por fax ou via eletrônica, mas em 10 dias devem ser averbados os originais, sob pena de não haver a convalidação e, portanto, o cancelamento. Vamos tirar a nossa foto. Tudo bem, Lorena? Fernanda? Ok. Vamos tirar a nossa foto.
464. O oficial deverá recusar o registro de títulos e documentos que não se revistam nas formalidades legais, né? 464 é uma vedação ao oficial. Vedação, recusar títulos, documentos que não cumpram, né? Não revistam, não tenham, não atendam às formalidades legais. Não se revistam, não cumpram, não se revistam das formalidades legais. Não se revistam das formalidades legais. Títulos e documentos. 464. Então é isso. Você vai recusar aqueles documentos. Se houver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar o registro depois de protocolado o documento, notificando o apresentante dessa circunstância. Se subsistir interesse no registro, o oficial promove o ato e lançará essa nota, apresentará dúvida ao juiz ou notificará o signatário para assistir, acompanhar o registro e suportar o registro, no sentido de conferir apoio, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Vamos imaginar o seguinte: há um título, vamos fazer aqui uma linha do tempo, parágrafo único. Um título, ele é apresentado e ele vai receber um número no livro A, que é o livro do protocolo. Vai haver um apontamento no protocolo. E aqui vai haver a suspeita de falsidade, sobrestamento. É isso? Então, se houver suspeita de falsidade, poderá sobrestamento do registro depois do protocolo, documento, sobrestamento. Então, vamos colocar aqui. Sobrestamento do registro. Sobrestamento do registro. Sobrestar o registro. Depois de protocolar o documento, notificando o apresentante da circunstância. Notificando o apresentante. Notificação do apresentante. Então é isso. O título ele é apresentado, ele recebe um apontamento no protocolo, há suspeita de falsidade, vai haver o sobrestamento do registro e notificação do apresentante. Subsiste interesse no registro. Promove a. Então, primeira situação. Subsiste interesse. Promove o ato. O oficial promove o ato e lançará essa nota. Apresentará a dúvida ao juiz corregedor e o oficial promove o ato. Estranha essa expressão, né? Se subsistir interesse no registro, o oficial promove o ato e lançará essa nota.
promove o ato e lançará essa nota? Talvez ele quis dizer a nota, que a anotação promoverá essa anotação. Seria isso, professor? Porque eu pus um ponto de interrogação nesse artigo também. Mas agora eu estou pensando se não pode assim. Ele lança o título com a nota que pode ser que seja falso. Será isso? O oficial promove o ato e lançará essa nota. Apresentará dúvida ao juiz corregedor ou notificará o signatário para assistir ao registro. E lançará essa nota. Promove o ato. Subsiste interesse? Ele promove o ato. Apresentará dúvida ao juiz corregedor. Então, vamos colocar aqui. O professor, pode dar uma olhadinha na 6.015 também. Que diz sobre a esse artigo. No No caso, poderá o oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se ele insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Essa nota que a Lu está falando, né? Então é o seguinte, ele promove o ato com a nota, que é uma declaração suspeita. Qual é esse artigo mesmo, Fernando? De falsidade. Parágrafo único do 156. Parágrafo único. 156 da 6.015. Parágrafo único, 156. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar o registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante. Se esse insistir, subsiste interesse ou se insiste. Então, vamos colocar aqui 156, parágrafo único, né? 156, parágrafo único, 6.015. Subsiste interesse. O registro será feito, promove o ato com a nota suspeita de falsidade, com a declaração. Na verdade, ele tem que dizer assim, com a declaração, promove o ato com a declaração suspeita de falsidade. Obrigado, Fernanda. Promove o ato com a declaração suspeita, ok, promove o ato com a declaração suspeito de falsidade. Falsidade. Suspeito de falsidade. Ótimo. Promove o ato com a declaração suspeito de falsidade. Perfeito. E aí a gente continua. Suspeito promove o ato. Entretanto, e se ele se insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial submeter dúvida ao juiz competente. Subsiste interesse, promove o ato com a declaração. Oficial. Ele vai dúvida ao juiz corregedor. Nessa hipótese, dúvida ao juiz corregedor. Dúvida ao juiz corregedor, apresentará a dúvida ao juiz corregedor ou notifica o signatário. Notifica o signatário para assistir o registro. Para assistir ao registro, correto?
mencionando também as alegações pelo último aduzida. Ok. Então é isso. Então vamos colocar o seguinte. O título foi apresentado, foi protocolado, mas houve a suspeita de falsidade. Você, como oficial do RTD, Lorena, você vai sobrestar o registro e vai notificar o apresentante. Subsiste interesse, você vai promover o ato com a declaração. Subsiste interesse, promove o ato com a declaração. E o oficial suscita a dúvida ao juiz corregedor e ou notifica o signatário para assistir ao registro. Perfeito. Agora ficou claro. Você só faz o sobrestamento e notifica. Ah, mas ele insiste. Então você promove o ato com a declaração, suscitando dúvida ao juiz corregedor e notificando o signatário ou notificando o signatário. Voltamos juntos agora. Se houver suspeita, poderá o oficial sobrestar o registro depois de protocolado o documento, notificando o apresentante dessa circunstância. Se subsiste interesse, o oficial promove o ato com o ato, vamos substituir, com a nota, com o ato, promoverá o ato e lançará a declaração. Suspeito de falsidade, promoverá e lançará essa nota, apresentará a dúvida. Se subsistir interesse no registro oficial, promoverá o ato e lançará essa nota. Promove o ato com a declaração suspeito de falsidade. E ele pode suscitar dúvida ao juiz corregedor ou notificar o signatário para assistir ao registro. Perfeito? Vamos agora fazer o nosso intervalo de 10 minutinhos e nós já voltamos, tá bom? Voltamos agora para a nossa sessão 5. Este eu reputo o mais importante do RTD, extremamente importante. As notificações. A sessão da notificação. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida dos artigos da notificação. Depois nós vamos pontuar as questões específicas, correto? Então todos apostos a partir do artigo 465. A partir do artigo 465, vamos lá. O registrador será obrigado a notificar do registro ou averbação os demais interessados que figurarem no título, documento ou papel, bem como terceiros pontualmente indicados. Então, é a obrigação de notificar. Por esse procedimento também serão realizados avisos, denúncias e notificações quando não for necessária a judicial. A notificação não poderá conter mais de um destinatário. Então, cada notificação, um destinatário. O apresentante deverá diligenciar as providências necessárias para viabilizar a entrega da notificação, fornecendo o endereço do notificado e outras peculiaridades para a efetiva localização do destinatário. As notificações de pessoas jurídicas deverão ser feitas nas pessoas dos representantes legais, quando informados pelo notificante ou apresentante, e, na ausência de indicado, na pessoa do procurador, administrador, preposto ou gerente responsável pelo recebimento de correspondência. A primeira diligência não excede o prazo de 5 dias da data da apresentação do documento. Apresentado o documento, tem-se o prazo de 5 dias para se promover a diligência. As demais serão realizadas em dias e horários alternados, que deverão ocorrer no prazo de 30 dias, sendo averbado o resultado positivo ou negativo da notificação na forma de certidão. A notificação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontrar o notificado, com as exceções do artigo 244, vamos voltar, do Código de Processo Civil. Nós temos que dar uma olhada qual é esse artigo atual, acho que é o 244, né? Mesmo, do novo Código de Processo Civil. Podendo ainda ocorrer em horário diverso daquele de funcionamento da serventia, compreendendo o horário entre 6 horas e 20 horas, inclusive aos sábados, exceto domingos e feriados, com vistas a esgotar as tentativas de localização do notificado.
Se durante as diligências previstas o requerente indicar novo endereço, o agente delegado deve averbar o resultado da diligência realizada anteriormente e proceder à nova notificação, cobrando-se os emolumentos respectivos. Caso negativas as diligências, caso as diligências negativas, previstas no parágrafo 5º, por requerimento do notificante ou apresentante, o registrador poderá proceder novas diligências ou promover a notificação por edital. E aí, o edital da notificação deve ser publicado em 3 dias consecutivos em jornal de circulação local e, na falta deste, em jornal da região. Primeiro, além da publicação do edital, deve ser afixada uma cópia no local visível na serventia. Após a publicação do último, deve-se aguardar o prazo de 30 dias, que iniciará no primeiro dia seguinte. Ok? As despesas comprováveis com a publicação dos editais serão reembolsadas. Aí nós temos o 466. Para a realização das notificações, fora de sua circunscrição, o agente poderá requisitar dos registradores em outras comarcas as notificações necessárias. Para fim de caracterização, 467. Para fim de caracterização da mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a notificação poderá ser feita por AR com aviso de recebimento, mediante expresso requerimento do apresentante do título, entendendo-se o ato perfeito quando a devolução do aviso do AR. Mais simplificado no caso de alienação fiduciária. Vamos voltar daqui a pouco. Os certificados de notificação ou da entrega de registro serão lavrados à margem dos respectivos registros. As serventias que utilizem sistema de microfilmagem, as certidões e notificações terão referência no livro D para sua localização. O livro D era o auxiliar. O livro D auxiliar nós vamos voltar aqui. As notificações e demais diligências poderão ser realizadas por escrevente designado. Para tanto, a gente deve manter controle rigoroso da efetiva realização. As despesas de condução será cobrado conforme determina o regimento. O registrador zela pela correção e eficácia da notificação e a respectiva certidão. Quando solicitado expressamente, a notificação poderá ser entregue à pessoa diversa do destinatário, desde que na residência ou domicílio do notificando, ficando o interessado expressamente advertido de que a eficácia jurídica do ato fica condicionada ao entendimento da autoridade judiciária. A notificação que se refere a esse caput deve ser lacrada na presença de quem recebe, do recebedor, que atestará de próprio punho o recebimento nessas condições com o lançamento na certidão. Ok. O cumprimento da diligência ou impossibilidade de sua realização, que resulte na negativa da entrega da notificação, devem ser circunstanciados na certidão para averbação e não será fornecida certidão de notificação antes da entrega ao destinatário. As notificações serão efetuadas somente com os documentos ou papéis registrados, não se admitindo a anexação de outros documentos ou objetos de quaisquer espécie. Mediante expresso requerimento do apresentante do título, o oficial poderá promover notificações mediante o envio de carta AR entendendo-se perfeito ato com a devolução do AR. Então vamos lá. Notificação, uma das principais atribuições do RTD. O registrador, nos termos 465, será obrigado a notificar o registro, do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento ou papel. Então, vamos colocar aqui, artigo 465. Oficial. Então, ele vai notificar. Oficial, ele vai notificar. Oficial, ele vai notificar os demais interessados, né? Tanto do registro como da averbação, os demais interessados no título, bem como terceiros. Notificar interessados, terceiros. Então, o oficial vai notificar interessados e também vai notificar terceiros. Ele vai notificar interessados e vai notificar terceiros, né? Perfeito? Notificação interessados e terceiros. Seção 2. Notificação. O oficial ele tem o dever, a obrigação de notificar interessados em terceiros. Por esse procedimento também, notificação. Notificação. O que mais se notifica? Notifica-se registros, averbações, mas não só.
avisos, denúncias, avisos, denúncias, notificações, avisos, denúncias, notificações, notifica-se. Por esse procedimento também serão realizadas notifica-se pela notificação, quando não for, desde que não seja registro. Registros, averbações, desde que não seja notifica-se. Registro, averbações, avisos, né? A notificação não pode conter mais de um destinatário. Vamos colocar aqui parágrafo 1º, parágrafo 2º. Notificação não pode mais conter mais de um destinatário. Não pode conter mais, não pode conter mais de um destinatário. Não pode conter. Parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? O apresentante deve diligenciar as providências necessárias para viabilizar a entrega da notificação, fornecendo endereço e outras peculiaridades para efetiva localização. Então, o apresentante, ele vai diligenciar para as providências necessárias para viabilizar a entrega. Ele viabiliza a notificação. Ele viabiliza a notificação como? Endereço, fornecendo endereço, contribuindo, fornecendo endereço, e outras especificidades para efetivo, fornecendo endereço e outras fornecendo o endereço e outras peculiaridades para efetiva localização. Fornecendo outras peculiaridades. Ok. Parágrafo 4º. Ele deve diligenciar, ele deve contribuir. As notificações de pessoas jurídicas devem ser feitas, vamos colocar assim, notificações de pessoas jurídicas. Se notificações o representante legal informado, o representante legal, vou colocar aqui representante legal, mas na ausência do representante legal, então não há o representante legal, nós vamos aí essas outras pessoas, o procurador, administrador preposto, procurador, administrador preposto, correto? Ou gerente, etc. Gerente responsável. Então, é assim que se tem a notificação da pessoa jurídica. Parágrafo 5º, a gente tem que vencer aí as disposições. A primeira diligência não excede o prazo de 5 dias da data. Agora, nós temos o prazo da diligência. Então, nós temos o protocolo. Vamos colocar aqui do que se trata o parágrafo 5º. É o prazo da notificação, né? Prazo da notificação. Então, nós vamos ter o primeiro é o protocolo, né? Vamos imaginar aqui que aqui seja o protocolo. Nós temos 5 dias, ele fala dias úteis? Não. Da apresentação do documento para registro. Vamos colocar protocolo? Acho melhor. É o termo apresentação para o registro. A primeira diligência. Então, vamos colocar aqui, primeira diligência. Ok. Primeira diligência. Tudo bem. O prazo da notificação. Prazo da notificação,
não pode exceder 5 dias do protocolo, da apresentação do documento para registro. É a primeira diligência. As demais diligências serão realizadas em dias e horários alternados, que deverão ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Então, vamos colocar aqui 30 dias. Vamos colocar aqui demais diligências. Demais diligências. As demais diligências, elas devem ocorrer no prazo, em dias e horários alternados. Então, vamos colocar aqui dias, horários alternados, dias e horários alternados, demais diligências. 5 dias, vamos colocar aqui o prazo, dias e horários alternados. Dias e horários alternados, 30 dias. Vou colocar aqui 5 dias. Aqui eu vou colocar 30 dias. 30 dias. Então, prazo da notificação. Temos o protocolo. Temos a primeira diligência em 5 dias. Eu vou colocar aqui primeira diligência. Primeira diligência. As demais diligências em até 30 dias, em dias e horários alternados, que deverão ocorrer no máximo de 100 averbado resultado positivo ou negativo da notificação na forma. Então, aí você vai concluir com a averbação da notificação. Averbação da notificação. Então, é isso. O prazo da notificação, qual seria? A primeira diligência não excede o prazo de 5 dias, contados da apresentação do documento para registro. Ok. As demais diligências deverão ser realizadas em 30 dias, em dias e horários alternados, que deverão ocorrer, sendo averbado o resultado da notificação. Averbação da notificação. Então, vai ser uma certidão. Você vai lavrar uma certidão dizendo, 30 dias. 30 dias. Então, vamos lá. Continuamos. Vou voltar aqui. A notificação poderá ser feita. Então, nós já sabemos do prazo. Isso é importantíssimo, esse parágrafo 5º. Primeira diligência em até 5 dias. As demais em até 30 dias, dias e horários alternados. E a averbação sempre da notificação, positiva ou negativa, por meio de uma certidão. Ótimo. Estamos juntos? Estamos.
A notificação será feita onde? Em qualquer lugar em que se encontre o notificado, com as exceções previstas no artigo 244 do CPC, podendo ainda ocorrer em horário diverso daquele do funcionamento da serventia, compreendendo o horário entre 6 horas e 20 horas, inclusive aos sábados, exceto domingos e feriados, com vistas a esgotar as tentativas de localização do notificado. Então, vamos dar uma olhada nesse código, nesse artigo 244. Vamos lá. Novo CPC. Será que é esse mesmo? Eu vou ter que colocar meu celular para carregar aqui, só um minuto. Onde está? Meu carregador. Aqui. Achei o meu carregador. Eu vou ficar sem bateria, tá? Localizaram aí? 244. Não se fará citação salvo para evitar. Ah, tá. A notificação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontrar o notificado. Parágrafo 6º. Então, vamos colocar aqui 465. Parágrafo 6º. A notificação. Onde? Notificação. Lugar da notificação. Lugar da notificação. Lugar da notificação. Parágrafo 6º. Quatro, 465, parágrafo 6º. O lugar da notificação. Onde se encontrar o notificado. Onde se encontrar o notificado. Ok. Onde se encontrar o notificado. Exceção, ou melhor, as exceções são as previstas no artigo 244 do Código Civil. Artigo 244 do novo Código de Processo Civil. Novo Código de Processo Civil. De quem estiver participando de culto religioso, de cônjuge, de companheiro, de qualquer parente do morto, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. De cônjuge, não se faz a citação de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente de morto em linha reta ou colateral em segundo grau no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então, o cônjuge, não vou fazer a citação do cônjuge, cujo companheiro com outro cônjuge, o de cujos, né, tenha falecido. Eu não vou fazer a citação de uma pessoa que o parente morreu em linha reta ou na linha colateral em segundo grau no dia do falecimento. Então, por exemplo, eu não cito o irmão porque o outro irmão faleceu, eu não cito o neto porque o avô faleceu e o avô porque o neto faleceu. Correto? O pai e o filho e o pai, são essas hipóteses. O marido e a mulher. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, de doente, enquanto grave o seu estado. Não se fará a citação. A notificação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontrar notificado. As exceções são as 244, são essas elencadas. Pode ocorrer em horário diverso do funcionamento da serventia.
Vou colocar horário diverso da serventia. E quais seriam esses horários? Quais seriam esses horários? Compreendendo um horário entre 6 e 20 horas, inclusive aos sábados, exceto domingos e feriados. Então, vamos colocar aqui. De 6 às 20 horas. 6 às 20 horas. Das 6 às 20 horas. Sábados. Domingo. Feriados também não. Sábados, domingos e feriados, não. Inclusive sábados, exceto domingos e feriados, com vista a esgotar as tentativas de localização do notificado. Ok. Então é isso aqui. É isso que nós temos que ter em mente no lugar né? O local. Né? Em que situação que pode ser feito. Parágrafo 7º. O que diz o parágrafo 7º? O parágrafo 7º ele diz o seguinte: se durante as diligências previstas no parágrafo 5º, o requerente indicar novo endereço, o agente delegado averba o resultado da diligência, mediante certidão, se lembra, positiva ou negativa, realizada anteriormente e procede à nova notificação, cobrando-se os respectivos. Então, vamos colocar assim: durante diligências, parágrafo 5º. O que você promove, você como oficial do RTD? Então o que ocorre aqui? O requerente indica novo endereço. O requerente indica novo endereço. O agente vai averbar, você vai averbar o resultado da diligência, averba resultado, né? É melhor, resumido. Averba o resultado da diligência realizada anteriormente e procede nova notificação. Nova notificação. Mas a nova notificação, cobrando-se os respectivos novos emolumentos. Eu vou simplesmente colocar os emolumentos. Então, é isso que nós temos que ter em mente aqui. O parágrafo 6º é o lugar da notificação, onde se encontrar, com as exceções 244, horário, inclusive, diversa serventia, das 6 às 20 horas, qualquer dia, sábados, inclusive sábados, exceto domingos e feriados. Mas tentando objetivar, buscando-se a todo custo é uma expressão muito ruim de se utilizar, mas com vistas a esgotar as tentativas de localização. E durante as diligências do parágrafo 5º, o requerente indica novo endereço. Então, você vai averbar o resultado da diligência e vai promover uma nova notificação, obviamente, sendo cobrados e devidos novos emolumentos. Então, agora, vamos para o parágrafo 8º. Será que eu consigo fazer aqui? Caso negativas diligências por requerimento do notificante ou apresentante, o registrador poderá novas diligências ou promover a notificação por edital. Vamos colocar aqui, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Diligências, parágrafo 5º, diligências. Parágrafo 5º. Negativas. Diligências do parágrafo 5º, negativas. Por requerimento, mediante um requerimento. Esse requerimento pode ser tanto de um quanto de outro, tanto do notificante ou apresentante. O oficial vai promoverá, vai promover o quê? Novas diligências
novas diligências, ok? Promoverá novas diligências, ou então promoverá notificação ou notificação por edital. Ok, parágrafo 8. Já vamos aqui para o parágrafo 9. 467, 468 e 469. Vamos lá. Ok. Tranquilo. Diligências negativas, requerimento do apresentante, ou então do notificante. Oficial promove novas diligências ou notificação por edital. O edital de notificação, o edital da notificação, no parágrafo 9, é o edital da notificação. O edital da notificação deve ser publicado em 3 dias consecutivos em jornal de circulação local e, na falta destes, em jornal da região. Edital da notificação, publicação, 3 dias consecutivos. Publicação, 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos. Edital de publicação, edital da notificação. Publicação, vou colocar aqui. 3 dias a publicação, 3 dias consecutivos, correto? Jornal de circulação local. Então vamos lá. Edital da notificação. O edital da notificação deve ser publicado em 3 dias consecutivos em jornal de circulação local. O edital deve ser publicado no primeiro dia, publicado no segundo dia, publicado no terceiro dia. Ou seja, 3 dias consecutivos. Publicação. Vou colocar aqui dessa forma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a publicação, a notificação, o edital da notificação. Correto? O edital deve ser publicado 3 dias consecutivos em jornal de circulação. Além da publicação do edital, deve ser fixada uma cópia em local visível na serventia, certificando na própria notificação ou intimação, fazendo posteriormente a juntada do exemplar do jornal o seu recorte. Além da publicação, afixado uma cópia em local visível da serventia. Então, vamos colocar a primeira, seria essa situação, publicação, correto? Além da publicação, é o que ele traz aqui no inciso, a fixação. Além da publicação, deve ser afixada uma cópia
em local visível, certificando na própria notificação, afixado em local visível, fixar notificação ou edital. Fixação, notificação, local visível. Afixar notificação, local visível. Com intimação, fazendo posteriormente a juntada do exemplar do jornal ou seu recorte. Então, essa é a segunda. Depois, você juntar a notificação, o jornal ou recorte. É isso mesmo. Inciso 2. Após a publicação do último edital, deve-se aguardar por 30 dias, prazo que iniciará no primeiro dia útil seguinte ao da última publicação e encerrará ao final do expediente. Aqui são várias informações. Então, vamos colocar aqui. Última publicação. Última publicação. Aí nós vamos ter um outro prazo. Primeiro dia útil seguinte. Primeiro dia útil seguinte. Primeiro dia útil seguinte. Primeiro dia útil seguinte ao da última, dia da última publicação, dia da última publicação, você vai ter o primeiro dia útil seguinte, 30 dias, aí você vai guardar o prazo aqui de 30 dias. Esse prazo deve ser aguardado. Final do expediente do último dia. Final do expediente do último dia. Então é isso. Inciso 3. As despesas comprováveis com a publicação serão reembolsadas pelo interessado, cotadas no documento separadamente dos emolumentos. Despesas com a publicação. 3. Despesas com a publicação. As despesas serão pagas pelo interessado. Pagas pelo interessado. Ok. Então vamos lá. Como funciona o edital da notificação? Esse edital da notificação, ele será publicado. O edital da notificação deve ser publicado em 3 dias consecutivos, durante 3 dias. Então é publicado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E onde ele é publicado? No Jornal de Circulação Local. Jornal de Circulação Local. Jornal de Circulação Local. E aí, o que mais? Além de ter sido feita essa publicação, então eu vou colocar aqui como... Eu queria ter uma outra cor, mas eu só estou com azul aqui hoje. Vou colocar aqui como primeiro ato. Atenção. Primeiro ato. Segundo ato, concomitante, mas vamos colocar como se fossem atos contínuos, né? Então, primeiro faço a publicação do edital. Segundo, eu vou afixar a notificação em local visível. O terceiro ato é juntar a notificação, o jornal ou o recorte. O mais interessante, ele coloca nesse inciso 1 uma informação que não tem relação nenhuma com essa. É uma outra informação. Correto? Por isso que nós temos que cindir dessa maneira. E você, como oficial, vai aguardar o prazo de 30 dias. E como será contado esse prazo de 30 dias? Você vai ter o dia da última publicação,
que eu vou colocar aqui o dia da última publicação, que é esse prazo. Você vai ter o primeiro dia útil seguinte, 30 dias. E aí, você vai ter 30 dias contado. O primeiro dia útil seguinte ao dia da última publicação, até o final do expediente do último dia. E as despesas com a publicação serão pagas pelo interessado. Então é isso. Agora vamos dar uma olhada aqui no 466. Para a realização das notificações fora de sua circunscrição, o agente delegado poderá requisitar dos registradores em outras comarcas as notificações necessárias. Então vamos tirar uma foto. Artigo 466. Artigo 466. Para a realização da notificação fora das suas circunscrições, o agente delegado poderá requisitar dos registradores em outras comarcas as notificações necessárias. Então, notificações outras circunscrições. Então, nós temos o oficial, ele vai requisitar ao oficial. Ok. 466. Parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Para os fins de notificação advinda de outra comarca, o agente delegado procederá ao registro do documento, averbando à margem o cumprimento da diligência ou a inviabilidade de sua realização, devolvendo ao serviço de registro emitente o documento juntamente com a certidão. Então, nós temos esse oficial da outra circunscrição, ele vai promover a notificação, correto? Mas, para o fim da notificação advinda de outra comarca, e essa notificação vai voltar para esse oficial originário. Para o fim da notificação advinda de outra comarca, o agente delegado procederá ao registro do documento. E aqui ele vai proceder ao registro do documento. Proceder ao registro do documento, averbando à margem o cumprimento, proceder ao registro do documento, e vai se promover averbando à margem, o cumprimento da diligência, diligência ou inviabilidade, averbando à margem o cumprimento da diligência ou a inviabilidade de sua realização, devolvendo ao serviço de registro remetente o documento juntamente com a certidão. Remetendo tem uma coisa errada aqui. Olha como é mal feito, não? Desculpa aí os paranaenses, né? Ixi.
Lô, você está aí ainda juntos comigo? Sim. Então, Lô, vamos analisar esse artigo. O que que você... Não tem uma coisa estranha? O oficial vai requisitar ao outro oficial que promova a notificação, correto? Hum. E para o fim de notificação advinda de outra comarca, o agente delegado procede ao registro do documento, averbando a margem, não é isso. Então, aqui tem uma coisa, é o seguinte, para o fim de notificação advindo de outra comarca, o agente delegado procede à notificação. Não procede o registro no Não, livro B, aqui, na professor? verdade, é o seguinte, ele promove, vai requisitar a notificação. Esse oficial, ele vai proceder ao registro do documento e ele vai averbar a margem. Ele vai averbar a margem, o cumprimento ou a inviabilidade. Esse é o parágrafo primeiro, né? É, Uhum. ele vai averbar. O que ele averba? O cumprimento ou a Ou a inviabilidade. inviabilidade. Vamos lá novamente. Notificações, outras circunscrições. O oficial, para a realização das notificações fora de suas circunscrições, o agente poderá requisitar dos registradores as notificações necessárias. Então, o oficial de uma circunscrição requisita ao oficial de outra circunscrição a notificação, requisita que o oficial proceda. Para fins de notificação advinda de outra comarca, na verdade, para fins da requisição advinda de outra comarca, não poderia ser a palavra notificação, porque a notificação ela é sempre feita na comarca. Não há que se falar em notificação. Você concorda comigo? Porque a requisição ela vem de outra comarca, mas a notificação ela é sempre feita por aquela comarca. Então, para fins de notificação advinda, não, para fins de requisição advinda de outra comarca, o agente procederá o registro do documento, averbando à margem o cumprimento da diligência ou a inviabilidade de sua realização, devolvendo ao serviço de registro remetente o documento juntamente com a certidão. A notificação, ela vem, ele requisita a notificação, mas na verdade, então, ter uma notificação é um pedido que vem desta para esta. É nesse sentido. Então, para fins de notificação advinda de outra comarca, o agente delegado procederá ao registro do documento, averbando o cumprimento da diligência ou a inviabilidade da realização e devolvendo ao serviço do registro competente o documento juntamente com a certidão. Sim. Então, aqui nós Perfeito. temos... documento mais certidão. Documento mais certidão. Notificações, outras circunscrições. Então é isso. O oficial requisita a notificação para o outro oficial, ele procede ao registro do documento e averba o cumprimento ou a inviabilidade. E aí ele devolve o documento e a certidão para o oficial requisitante. Após receber a notificação, o serviço remetente fará a averbação à margem do seu registro e prestará contas ao requerente. Então, aqui, o oficial averbará, averba à margem do registro. Averba à margem do registro e prestará contas
mais contas. Mais contas. Um dos interessados obrigatoriamente deverá ter domicílio na circunscrição do ofício. Então, aqui é o parágrafo 2º, aqui é o parágrafo 1º, e aqui o parágrafo 3º. Um dos interessados obrigatoriamente deverá ter domicílio na circunscrição do ofício registral. Um dos interessados deverá ter domicílio na circunscrição do ofício. Domicílio na circunscrição do ofício. Eu pelo menos que não tenho experiência no RTD, quando nós vamos interpretar aí uma legislação, isso deve ser super simples e fácil, a operacionalização disso, mas do jeito que foi colocado, eu achei que não ficou tão simples assim. O que você achou, Lorena? Isso mesmo, professor. Não está dúbio? Não está difícil, não é difícil, mas ficou meio chatinho, né? Confuso, mas é isso, não é bem isso que o senhor falou. É bem isso, eu acho. Tá? Eu entendi da mesma forma, como o senhor colocou aí. Vamos lá, voltando aqui para o 466. As notificações, para a realização das notificações fora de sua circunscrição, o agente delegado pode requisitar dos registradores em outras comarcas as notificações necessárias. Então, requisita a notificação AO. Para o fim da notificação advinda de outra comarca, o agente delegado procederá ao registro do documento. Então, é aquele que recebeu a notificação ou a requisição, procederá ao registro do documento, averbando à margem o cumprimento da diligência ou a inviabilidade de sua realização. É isso. Exato. Perfeito. E devolve ao serviço de registro remetente o documento juntamente com a certidão. Após receber a notificação, o serviço remetente fará a averbação à margem do registro e presta contas ao requerente, fornecendo os recibos das despesas. Um dos interessados obrigatoriamente deverá ter domicílio na circunscrição do ofício registral. Então, Lô, agora nós estamos quase já encerrando. Vamos parar por hoje, porque já vencemos bastante muitas informações. E você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, eu só ia dizer o seguinte, então ele é registrado 2 vezes aqui, pelo jeito, né? Ele é registrado no remetente e naquele que vai prestar o serviço. Está verbado nos 2 também, né? Exatamente, fica bem fechadinho aí, bem controlado. É isso mesmo. Mas tudo bem, professor, foi ótima a aula. Então, só um minutinho aqui. Vou encerrar.